Estudos para concursos, para o INSS 2022, Lei Seca, Lei 10.559, do anistiado político. É coisa do anistiado político, mais questões. Acabei apagando na parte errada, né? Mas tanto faz. Daqui, ó. Lei 10.559, regulamento artigo 8 das disposições constitucionais transitórias e outras providências. Regime anistiado político. O regime de anistiado político compreende os seguintes direitos: a declaração de condição de anistiado político, a reparação econômica de caráter indenizatório, de prestação de única, de prestação mensal, de permanente e continuada, asseguradas readmissão ou a promoção permanente e continuada, asseguradas readmissão ou a promoção de inatividade nas condições estabelecidas no caput e nos parágrafos 1 e 5 do artigo 8 do ato de disposições constitucionais transitórias. Contagem para todos os efeitos de tempo de que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais em virtude de punição de fundação ou de fundada ameaça de punição por um motivo exclusivamente político, da exigência de recolhimento de quaisquer contribuições previdenciárias. É a conclusão do curso de escola pública ou na falta de cumprir a idade para a bolsa de estudo a partir do período letivo interrompido para o punido na condição de estudante em escola pública ou registro de respectivo diploma para os que concluíram curso de instituição de ensino superior, mesmo que este não tenha correspondente no Brasil, exigindo-se para isso diploma ou certificado de conclusão do curso em instituição de conhecimento prestígio internacional, e reintegrarão as serviços públicos civis e dos empregados públicos punidos por interrupção da atividade profissional em decorrência da decisão de trabalhadores por adesão, greve em um serviço público em atividades essenciais dos interesses de interesse da segurança nacional por motivo político. Aqueles que foram afastados em processos administrativos instalados com base na legislação de exceção, sem direito ao contraditório e ampla defesa, impedidos de reconhecer os motivos e fundamentos da decisão, serão reintegrados em seus cargos. A declaração de condição do anistiado político. São declarados anistiados políticos aqueles que, no período de 46 até 88, por motivação exclusivamente política, foram atingidos por atos constitucionais, os AIs, ou complementares ou de exceção, de plena abrangência do termo, punidos com transferência para localidade diversa daquela onde exerciam suas atividades profissionais, impondo-se mudanças de local de residência, punidos com perda de comissões já incorporados ao contrato de trabalho ou inerentes às suas carreiras administrativas, ou compelidos ao afastamento de atividade profissional remunerada para acompanhar o cônjuge, impedidos de exercer na vida civil atividade profissional específica de decorrência de portarias reservadas ao Ministério da Aeronáutica, punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento de atividades remuneradas que exerciam, bem como impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões extensivas ou expedientes oficiais sigilosos, sendo nesses trabalhadores do setor privado ou dirigentes e representantes sindicais, nos termos do 2 do 8 da ata de disposições constitucionais histórias, que estava lá no caput, punidos como fundamento em áreas de exceção institucionais ou complementares, ou sofrendo punição disciplinar, sendo estudantes abrangidos pelo decreto 18. Demitidos sendo servidores públicos civis e empregados em todos os níveis do governo ou em suas fundações públicas expressas, públicas ou empresas mistas ou sob controle estatal, exceto nas comandos militares, no que se refere do 5 do 8. Punidos com a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, desligados, licenciados, expulsos ou de qualquer forma de compelidos ou afastamento de suas atividades remuneradas, ainda que com fundamento na legislação comum ou decorrentes de expedientes oficiais sigilosos, punidos com a transferência para reserva remunerada, reformados ou na condição de inativos com perda de proventos por atos de exceção institucionais ou complementares na plena abrangência do termo, compelidos ao exercer gratuitamente o mandato eletivo de vereador por força de atos institucionais, punidos com a cassação de seus mandatos efetivos nos poderes legislativo e executivo em todos os níveis do governo, na condição de servidores públicos civis, seus empregados por todos os níveis do governo ou de suas fundações das empresas públicas ou de economia mista ou sob controle estatal, punidos ou demitidos por interrupção de atividades profissionais em decorrência de decisão de trabalhadores, sendo servidores públicos punidos com demissão ou afastamento e que não requererem retorno ou reversão à atividade no prazo de transcorrer 28 de agosto de 79 do mesmo ano ou tiverem seu pedido indefinido, arquivado ou não conhecido e tampouco forem considerados aposentados transferidos para a reserva de reformados, impedidos de tornar posse ou de entrar em exercício de cargo público nos poderes judiciário, legislativo ou executivo, em todos os níveis, tendo-se válido o concurso, no caso previsto no 13, no período de mandato de exercício gratuitamente, conta-se apenas para efeitos de aposentadoria no serviço público e de previdência social, fica assegurado o direito de requerer ao correspondente declaração aos sucessores ou dependentes daqueles que seria beneficiário da condição de anistiado político. A reparação econômica de caráter indenizatório. A reparação econômica de caráter decreto 2 do 1 deste lei, caráter econômico indenizatório, correrá a conta do Tesouro Nacional. Vou falar isso aqui. Anistiados políticos, daí anotado, desconta a conta de quem? Do Tesouro Nacional. Conta do Tesouro Nacional. Ele fala que é o 2 do 1. O 2 do 1 é... Não, do 2 do 1 é isso aqui, ó. Contagem para todos os defeitos, tempo de que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais em virtude da punição ou fundada ameaça da punição por motivos exclusivamente políticos, vedada a exercício e recolhimento dos DUM. Tá certo isso?
Ou era artigo... Inciso 2 do artigo 1, tá certo. Não entendi. Quer dizer, só tá falando que a reparação econômica pelo cara que não recebeu o valor dele, né, porque ele foi afastado. Disposições constitucionais restauradas para a Constituição Nacional. A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada. Ou seja, tem dois tipos de reparação. Reparação única ou mensal. Ok. A separação econômica nas condições estabelecidas no caput do artigo 8 será concedida mediante pelo Ministro de Estado de Justiça após cedida mediante portaria do Ministério do Estado da Justiça após parecer favorável da Comissão de Anistia de que trata o artigo 12 desta lei. Daí aqui fala que precisa de uma portaria de ministro. Portaria de ministro. Ministro de onde? Do Estado de Justiça. Estado de Justiça, o EJ. Justiça. Ok. E também passa pela Comissão de Anistia. E passa pela Comissão de Anistia, que acho que nem existe mais essa coisa. A reparação econômica da prestação é única. A reparação econômica da prestação única consistirá no pagamento de 30 salários mínimos, daí falou de aqui, uma coisa que é 30 salários mínimos, SM. Por ano de punição será devida aos anistiados políticos que não puderam comprovar vínculos com a atividade laboral, para o cálculo do pagamento mencionado no caput deste artigo. Considera-se como um ano período inferior a 12 meses. Em nenhuma hipótese, o valor da reparação econômica prestada ação única será superior a 100 mil. Reparação econômica em prestação mensal permanente e continuada. A reparação econômica em prestação mensal permanente e continuada, nos termos do 8, será assegurada aos anistiados políticos que comprovarem vínculos com a atividade laboral, à exceção dos que optarem por receber uma prestação única. O valor da prestação mensal permanente e continuada será igual ao da remuneração que o anistiado político recebia na atividade. Daí eu falo aqui, prestação mensal é igual ao que ele recebia a sua remuneração normal, essa remuneração do anistiado político. A remuneração, que significa dinheiro, do anistiado político antes que, sempre na atividade estivesse considerada a graduação até que teria direito estabelecidos os prazos para a promoção previstos nas leis e regulamentos vigentes e asseguradas a promoção de seu oficialato, independentemente de requisitos e condições respeitadas e as características e peculiaridades dos regimes jurídicos, servidores públicos, civis dos militares e, se necessário, considerando-se os seus paradigmas. O valor da prestação mensal permanente e continuada será estabelecido conforme os elementos da prova oferecidos pelo requerente em informações de órgãos oficiais, bem como as fundações de empresas públicas ou privadas ou empresas mistas sob controle estatal, ordens, sindicatos ou conselhos profissionais a que o anistiado político estava vinculado ao sofrer a punição, podendo ser abstrado até mesmo com base na pesquisa de mercado. Para o cálculo do valor da prestação de que trata este artigo, serão considerados os direitos e vantagens incorporados às situações jurídicas ou categoria profissional a que pertence ao anistiado político, observado o 4. As promoções asseguradas ao anistiado político independerão... Promoções que o cara ia ganhar no trabalho dele se tivesse continuado, entende? Independerão do seu tempo de admissão ou incorporação de seu posto ou graduação, sendo obedecidos os prazos de permanência em atividades previstas nas leis e regulamentos vigentes, vedadas exigências de satisfação das condições incompatíveis com a situação possível de beneficiário. 4. Para os efeitos dessa lei, considera-se o paradigma da situação funcional de maior frequência constatada entre os pares ou colegas contemporâneos do anistiado que apresentavam o mesmo posicionamento no cargo, emprego ou posto quando da punição. Desde que haja manifestação do beneficiário no prazo de até 2 anos, deixa eu escrever isso aqui, manifestação em 2 anos. Manifestação em 2 anos. O que acontece nisso? 2 anos, a contar da entrada em vigor dessa lei será revisto pelo órgão competente o prazo de até 6 meses, ou contar da data de requerimento, o valor da aposentadoria e da pensão excepcional. Ou seja, se for manifestado em 2 anos, pode ser revisto a aposentadoria. E de pensão excepcional relativa ao anistiado político que tenha sido reduzido ou cancelado em virtude de critérios previdenciários ou estabelecido por ordens normativas ou de serviço do Instituto Nacional de Seguridade no INSS, respeitado disposto no 7 desta lei. Os valores apurados nos termos do artigo poderão gerar efeitos financeiros a partir de 88. Considera-se o início, retroatividade e da prescrição quinquenal a data do protocolo da petição de requerimento inicial de anistia. O valor da prestação mensal permanente e continuada não será inferior ao do salário mínimo nem superior ao do teto estabelecido no 37, certo? Se o anistiado político era na data da punição comprovadamente remunerado por mais de uma atividade laboral, não eventual, ou seja, ele trabalhava direto lá, o valor de prestação mensal permanente e continuada será igual à soma das remunerações que tinha direito até o limite estabelecido no caput desse artigo, obedecidas as regras constitucionais de não acumulação de cargos, funções, empregos e proventos. Para o cálculo... Deixa eu voltar aqui porque eu acho importante isso aqui. O cara que tinha mais emprego, certo? Eventual, o valor da prestação mensal permanente e continuada será igual à soma das remunerações a que tem direito. Basicamente, se o cara é um anistiado político que tinha 2 empregos, ou seja, ele ganhava valor de 2 remunerações. Então,
esse valor vai ser essa soma mesmo, vai ser essa mesmo, mas até o limite, não pode superar essa soma de remunerações, não pode ser não pode passar o limite de teto, entende? Obedecer das regras profissionais de não acumulação cargos e funções. Basicamente, o cara tinha que trabalhar se a coisa, se vai somar os tecos, tinha que ser um trabalho que podia ser acumulado, entende? Para o cálculo da prestação mensal, as despesas serão asseguradas. Eu vou marcar isso aqui. Para o cálculo da prestação mensal de que está esse artigo, serão asseguradas na inatividade, na aposentadoria, na reserva, as promoções ao cargo, emprego, posto ou graduação, a que teria direito se estivesse em serviço ativo. O reajustamento do valor da prestação mensal permanente e continuada será feito quando ocorrer a alteração da remuneração que o anistiado político estaria recebendo se estivesse em serviço ativo. Os trabalhos de disposição do artigo 8 do ato de disposições constitucionais. Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS. Anistia não é contribuição, certo? As caixas de assistência de fundos de pensão, previdência também não, e nem objeto de ressarcimento por esses penalidades estatutárias. Basicamente está falando que qualquer tipo de valor que é pago por anistia não pode ser usado para outra finalidade. Os valores pagos a título de indenização anistiados políticos são isentos de imposto de renda. Isso aqui eu acho importante, vou anotar. Não tem IR, que é igual a imposto de renda. Perfeito. 4. As competências administrativas. Caberá ao ministro do Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos decidir a respeito dos requerimentos baseados nesta lei. Ela é nova, então eu vou marcar ela. De novo, caberá ao ministro do Estado... Isso aqui, na verdade, um professor comentou isso aqui, que é novo, por causa daquela coisa que eu falei lá da comissão, antes tinha uma comissão de anistia. Agora ela foi meio que mexida e é isso aqui, ó. A competência administrativa caberá ao ministro do Estado de Mulher, Estado de Mulher, da Família e dos Direitos Humanos decidir a respeito de requerimentos baseados nesta lei. Agora não é a comissão de anistia. Então escreve aí, quem decide sobre o quê? Tá falando aqui, ó. Requerimentos baseados. Quem decide sobre os requerimentos? Na verdade, eu sou meio confuso se ele quer dizer requerimentos aqui com as necessidades para receber o treco, ou quem pediu o requerimento de requerer, o cara pediu o treco. Bom, requerimentos, a pergunta é essa, e é o ministro da Mulher. Ministro da Mulher e Direitos Humanos. Direitos Humanos. Ministro de Direitos Humanos, pensa isso. Direitos Humanos. Voltando. Todos os processos de anistia política deferidos da União, deferidos significa que foram aceitos, ou não, ou que não foram aceitos, inclusive que estão arquivados, bem como os respectivos atos informativos de que se encontram em outros ministérios ou outros órgãos de administração pública, direta ou indireta, serão transferidos para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça apareceu antes, né? No prazo de 90 dias, contados da aplicação desta lei, e o anistiado político ou seu dependente poderá solicitar a qualquer tempo a revisão do valor da correspondente prestação mensal permanente e continuar a toda vez que esta não esteja de acordo com o artigo 6, 7, 8 e 9 dessa lei. Basicamente fala que todas as informações têm que ser mandadas para o Ministério da Justiça para ele ficar verificando as coisas de anistia, certo? Foi criado no âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos a Comissão de Anistia, aquela comissão que estava antes, agora ela está lá no Ministério da Mulher. Qual a finalidade da Comissão de Anistia? Com a finalidade de examinar os requerimentos referidos no artigo 10 dessa lei e de assessorar o Ministro de Estado em suas decisões. De novo, os membros da comissão da anistia serão designadas. Se lembra, daí uma pegadinha que fazem muito dessas comissões é falar que elas fazem as decisões. Mas aqui está escrito, as comissões não decidem, elas só analisam. Fiz uma coisa errada. Elas só analisam, tá aqui, ó, com a finalidade de examinar. A Comissão de Anistia faz duas coisas. Ela analisa e ajuda o ministro. E ajuda o ministro de quê? De ministro de Mulher e Direitos Humanos. Família e Direitos Humanos. Tá. Ajuda sim a assessorar. Daí ele fala quais são os membros. Os membros... Também tem muitas questões, quando aparece uma questão de comissão, aparecem os membros. Daí, então anota aí. Membros. Os membros da comissão são um representante do Ministério da Defesa, então escreve aí M de ministro de defesa, desenha um escudo aí, da defesa. Segundo, indicado pelo respectivo do ministro do Estado, ou seja, o cara da defesa ele é do ministro do Estado, sei lá onde. Um representante de anistiados, um anistiado e um representante dos anistiados. Isso aqui eu acho importante marcar, essa coisa aqui tem que ter um representante de anistiado. Ou seja, a comissão é só feita de duas pessoas. Um cara de defesa e um cara anistiado. Tá. O representante dos anistiados será indicado por quem? Pelas respectivas associações e designado conforme procedimento estabelecido pelo ministro do Estado da Mulher.
seja, o ministro acaba tendo muita força para escolher o chefe dos anistiados, na verdade. Eu acho muito força demais. Para o fim dessa lei, a comissão de anistia poderá realizar diligências, requerer informações, documentos, ouvir testemunhas e emitir pareceres técnicos com o objetivo de instruir processos e requerimentos, bem como arbitrar, com base nas provas obtidas, o valor das indenizações previstas no 4 e 5, nos casos que não for possível identificar o tempo exato da punição do interessado. 4. As requisições e as decisões proferidas pelo Ministro do Estado da Mulher e dos Direitos nos processos das anistias e políticas serão obrigatoriamente cumpridas no prazo de 60 dias por todos os órgãos da administração pública e por quaisquer outras entidades que estejam dirigidas a salvar a disponibilidade orçamentária. Bota aqui, os requerimentos e decisões proferidas. As requisições e decisões têm que ser cumpridas em 60 dias. Ou seja, tem 2 meses para terminar o processo. Igual 60 dias do quê? De requerimento e decisão. De requerimento e decisão. Para a finalidade de bem desempenhar suas atribuições legais, a Comissão da Anistia poderá requisitar nas empresas públicas, privadas e de economia mista, no período abrangidos pela anistia, os documentos dos funcionários postulamente da anistia, que tenha pertencentes ao seu postulante, né? Que tenha, eu vou anotar essa palavra, eu dei palavras confusas, né? Postulante. Eu não sei o que significa postulante, então vamos pedir para o mestre Google dizer para mim o que é postulante. P-O-S-T-U-L-A-N-T. Postulante. Postulante significa aquele que postula, ou aquele compreende de postulados de comunicações religiosas. E, na verdade, o postulante significa a pessoa que faz um pedido. Tá. Funcionários do postulante à anistia. Ou seja, postulante é o cara de pedido. O cara que pediu a anistia. Não entendi. Mas vamos lá. Que tenha pertencer aos seus 4 funcionários, não podendo essas empresas recusar-se à devida exibição de referidos documentos, desde que oficialmente solicitado por expediente administrativo de onde da comissão. Requisitar, quando julgar necessário, informações da assessoria dos associados anistiados. As informações que estão lá, se lembra que os pagamentos das devidos pela União são pagos através de cálculos e dos valores que os caras deveriam ter. Tipo, se o cara trabalhava numa empresa, como fala aqui, ó, numa economia mista, imagina que ele estava lá numa agenda lá, e se lembra que o treco é mó gigante o tempo das anistias. É possível que o cara tenha ficado lá mais de 20 anos fora, entende? Porque ela foi de 46 até 88, eu acho, que eram os valores de idade, certo? Então, imagina que quantas promoções o cara poderia ter tido nesse treco lá. Tipo, uma promoção a cada 5 anos, daí o treco lá teria informação. Bom, continuando. Para terminar, finais, digitais. No caso de falecimento anistiado político, direito à reparação econômica transfere seus dependentes. Lembra sempre que palavras-chave tem que saber se é transferível ou não. Esse aqui é transferível a dependentes. Anota aí. Transferível a dependentes. Observados o quê? Critérios fixados no regime jurídico dos serviços servidores políticos, serviços militares. Ao anistiado político não são também assegurados os benefícios indiretos mantidos pelas empresas ou órgãos da administração pública que estavam vinculados quando foram punidos ou pela entidades instituídas ou por mais de outros, inclusive plano de seguro, de assistência médica, odontológica, hospitalar, de cofinanciamento habitacional. Ou seja, esse treco aqui é acumulável. Basicamente, algum tipo de benefício que o cara tinha, se o cara estava num treco da administração pública que tinha uma aposentadoria, que tinha uma previdência complementar, ele vai receber essa complementar junto com isso aqui. O anistiado, ou seja, a palavra-chave aqui é que o anistiado a indenização de anistiado é acumulável para receber essas pensões, entende? Continuando. Ou pelas entidades instituídas, mas mais exclusivos planos seguros de assistência médica, odontológica e hospitalar, bem como de financiamento habitacional. A empresa, a fundação ou a autarquia poderá, mediante convênio com a fazenda pública, encarregar-se do pagamento da prestação mensal permanente e continuada relativamente a seus ex-empregados anistiados políticos, bem como a de seus eventuais dependentes. Os direitos expressos nesta lei não excluem os conferidos por outras normas legais ou constitucionais, vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenização, com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favorável, provando-se a falsidade dos motivos que sejaram a declaração de condições de anistiado político ou os benefícios a direitos assegurados por essa lei, será o ato respectivo tornado nulo pelo Ministro do Estado de Justiça e procedimento em que não se assegurará a plenitude de direito de defesa. Sempre isso aqui, né? Ficando favorecido encargo exercido Fazenda Nacional pelas verbas que houver recebido indevidamente, sem prejuízo de outras sanções de caráter administrativo penal. Caberá ao Ministério do Planejamento, com referência a anistias e conselhos civis, mediante comunicação ao Ministério da Justiça, sempre que o Ministério da Justiça é o responsável por receber as informações, no prazo de 60 dias, prazo de 60 dias. O quê? O Ministério do PPOG, o Ministério do POG, para o Ministério da J,
no prazo de 60 dias, a contar dessa combinação, o pagamento das reparações econômicas, desde que atendidas e salvadas no 4 e 12. Ou seja, o Ministério de Dinheiro tem 60 dias para efetuar os pagamentos que foram mediante comunicação do Ministério da Justiça. Basicamente, a ordem está meio estranha aqui, mas basicamente o Ministério da Justiça manda uma comunicação para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou seja, o Ministério do Pagamento, para ele pagar essas coisas dos anistiados. E daí o Ministério tem 60 dias para pagar. Ou seja, outra coisa importante aqui é notar que quem é que vai ser responsável para fazer o pagamento dos trecos dos anistiados? É o Ministério de quê? De Planejamento, Plano de Orçamento do ORCA e do Gestão, o POG, Gestão, tem 60 dias para pagar as coisas dos anistiados quando o Ministério da Justiça pedir. O Ministério... Se lembra que o Ministério da Justiça é o responsável por essas coisas. Tipo, ele pega todas as informações, mas agora... Ou seja, isso aqui é uma coisa desatualizada, se lembra? Porque agora não é mais o Ministério da Justiça, é o Ministério dos Direitos Humanos. Mas, ou seja, basicamente, se troca aí a ordem, o Ministério. Se o Ministério, que é responsável, que é agora o da Mulher de Direitos Humanos, mandar lá para o Ministério do Dinheiro, que é o Planejamento, Orçamento e Gestão, eles têm 60 dias para pagar as reparações econômicas. Ministério mandar reparações econômicas. Claro, já que mais se lembra, a lei seca é que cai. Ou seja, mesmo se os caras estiverem falando uma coisa que está errada, que não faz sentido, que está escrito a lei seca, ou seja, eles podem falar lá no meio da questão, eles escreverem assim, ó, caberá ao Ministério da Justiça, se falar em outro ministério, o ministério lá, que a gente aprendeu, Ministério da Mulher e Direitos Humanos. Só que não, tem que seguir o que está escrito na lei, e você pode fazer recurso se eles falarem que está certo ou mesmo estando errado. Bom, tratando-se das anistias concedidas aos militares, as integrações e promoções, bem como as reparações econômicas reconhecidas pela comissão, serão efetuadas pelo Ministério da Defesa no prazo de 60 dias, após a comunicação do Ministério da Justiça, a exceção dos casos específicos no artigo 2, inciso 5 desta lei, o pagamento da aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já anistiados políticos que vêm sendo efetuadas pelo INSS e demais entidades públicas, bem como por empresas mediante convênio com referidos institutos, será mantida sem solução de continuidade até a sua substituição pelo regime de prestação mensal permanente e continuada instituída por lei. Os recursos necessários ao pagamento das reparações econômicas de caráter indenizatório terão rúbrica própria no orçamento geral, ou seja, tem que estar na LOA. E serão determinados pelo quem? Pelo Ministério da Justiça. Lembra que o Ministério da Justiça é responsável por isso. Coordenação específica para... Sim, ou seja, basicamente aqui só está falando como é que é a ordem de escrituração de contabilidade daqui. Ou seja, quando for para os civis, ele escreve para o Ministério do Planejamento e Orçamento. Quando for para militares, é para o Ministério da Defesa. Você lembra que um dos responsáveis da comissão de anistia é um cara do Ministério da Defesa. Entendeu? Se não deu para entender, basicamente, agora que eu vi isso aqui, deu para entender melhor que a comissão é feita de quem? Os anistiados de militares e um anistiado que não é militar. Basicamente é isso. É a coisa do mal, sabe? Bom, vamos lá. A declaração desse anistiado. A declaração do anistiado se encontrar em litígio judicial visando a obtenção de benefícios de indenização estabelecidos pelo 8, a transitória é facultada com celebrar a transação de homologar juízo. E as últimas coisas aqui, em vigor, a medida provisória, tratadubos e para efeito dos cumprimentos dispostos neste artigo, a Advocacia Geral da União, isso aqui parece importante, então vamos anotar. A AGU faz o quê? Para que é? E as procuradorias jurídicas e os PJs jurídicas das autarquias e fundações públicas federais ficam autorizadas a quê? Celebrar transação nos processos movidos para contra a União ou suas entidades. Ficam autorizados. A AGU e as pessoas jurídicas têm autorização a fazer transição. E o problema, eu não tenho a menor ideia do que isso significa. O que significa ela poder fazer transição? Não tenho ideia. E legal, agora que a gente fez isso, leu toda a lei, agora a gente faz questões. E olha isso, 20 minutos só para ler essa lei, né? Engraçado que quando essas leis extras aqui que pediram, quando ela é uma lei de 7 trecos, de 7 questões, a gente lê em 7 minutos. Só que quando é uma lei só dobrou, né? O que eu quero dizer é que assim, quando a lei tem só uns 7 artículos, a gente consegue ler ela em 7 minutos. Mó rapidinho. Nem 10 minutos direito. Mas quando dobrou ela, tipo, vai de 7 para uns 15 artículos, o treco fica gigantão, meu. Tipo, o treco mais... A evolução de tempo que demora para ler o treco inteiro é bem gigante.
Bom, vamos lá. Questão agora. Se lembra que a gente está fazendo questão da lei dos anistiados. Então, aposentadoria, pensão excepcional ao anistiado político. Vamos lá. Daí, só para comentar, deixa eu ver quantas questões eu tenho aqui. O anistiado político, eu tenho 21 questões. São bastante, vai demorar. Mas dessa vez a gente vai só verificar as que a gente erra. Vamos lá. O regime da anistiado político compreende, dentre outros, direitos de reparação econômica de caráter indenizatório. Olha aí, uma coisa que eu não tinha prestado atenção. Qual é o caráter dela aqui? Eu tenho certeza, para mim é óbvio, muito óbvio, que isso aqui é um caráter indenizatório. Caráter indenizatório. Continuando, o regime de anistiado político compreende, entre outros, direitos de reparação econômico de caráter indenizatório, em prestação necessariamente mensal. Não precisa ser mensal, tá errado isso. Permanente continuada, assegurada a redimissão ou promoção da atividade. Aí a gente vê que tá errado isso, né? Primeiro, né, só verificando as coisas que a gente errar. Que olha, o erro aqui é que a prestação é única ou prestação mensal. Prestação única ou mensal. É caráter indenizatório sim, e é permanente e continuada. Tá. Daí, próximo, o regime de anistiado político compreende, dentre outros, direitos de contagem para todos os efeitos, no tempo de que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, também. Quando tá isso aí, em virtude de punição ou de função, fundada ameaça de punição, por motivo exclusivamente político, sendo permitida a exigência de recolhimento de quaisquer contribuições previdenciárias. Exigência de recolhimento de quaisquer contribuições previdenciárias. Essa parte final aqui está meio confusa aqui. O regime de esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais. Eu não entendi essa parte final aqui, vou dar que tá errado. E tá errado mesmo. E vamos ver o que tá escrito aqui. Praticamente eu não estava entendendo o que ele quer dizer com a parte final, sendo permitida a exigência de recolhimento. A única coisa que eu conseguia pensar, tipo, vem na minha cabeça depois de ler essa última frase, é o cara foi afastado, entende? Ou seja, ele não tá recebendo. E daí, mesmo assim, eles obrigam ele a pagar os recolhimentos de contribuições previdenciárias para ele receber as contribuições previdenciárias que ele nem conseguiu pagar. Ou seja, quando ele fosse se aposentar, ele ia receber menos, entende? Se não acontecer, é estranho. Mas só que tá escrito aqui, ó. Vedada a exigência, a verdade é que tá escrito aqui, vedada, proibido. Vedada a exigência de recolhimento de quaisquer contribuições previdenciárias. E outra palavra-chave é por motivo exclusivamente político. Tá. São declarados anistiados políticos aqueles que, no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, daí tá falando aqui o tempo, certo? Por motivação exclusivamente política, foram, entre outras hipóteses, atingidos por atos institucionais ou complementares, os jeitos que os caras falavam para as crinhas, ou de exceção, na plena abrangência do termo, punidos com transferência para localidade diversa, também os caras que são meio que forçados a coisas, daquela onde exerciam suas atividades profissionais, e pondo-se no mundo desse local de residência descontados, ou punidos com perda de comissões, já incorporados ao contrato de trabalho e inerência de suas carreiras administrativas. Ou seja, um monte de punição de merda. Isso está certo. Acertamos. Daí continua a mesma coisa lá, são declarados, os fundamentos em atos de exceção, aqui ó. Compelidos afastamento de atividade profissional, remunerada para acompanhar o cônjuge, punidos com fundamento de atos de exceção, institucionais ou complementares que sofrem punição disciplinar, sendo estudantes ou punidos com exceção de aposentadoria ou disponibilidade. Acho que tá errado isso aqui. Mas tá certo, ó. Deixa eu ver, onde é que tá? Tá isso aqui, tá na questão... Tá aqui, ó, no artigo 2, das pessoas que são declaradas anistiados políticos, na listona. Na listona é... Os compelidos de afastamento de atividade profissional remunerada para acompanhar o cônjuge, ou seja, os caras foram compelidos, ou seja, forçados a se afastarem para ir com o cônjuge para outro lugar. Segundo, punidos com fundamento em atos de exceção, institucionais complementares ou sofrerem punição disciplinar, sendo estudantes.
os carinhas que estudantes que foram forçados a sair, e os punidos com a cassação de aposentadoria de responsabilidade. E daí continua, e a lista é muito grande, né? A gente viu, e tava meio mal perdidão nessa listona. Se devia ter fazer mais perguntas. Tomara que tenha pego bastante perguntas dessa listona. Tem um 17. Tá. Fica assegurado o direito de requerer a correspondente declaração aos sucessores ou dependentes daquele que seria benefício de condição anistiado político. Fica assegurado o direito de requerer a correspondente declaração aos sucessores ou dependentes daqueles que seria beneficiário da condição de anistiado político. Eu vou dizer que isso aqui tá certo. Porque eu me lembro que treco, essa coisa de sucessores eu não lembro, mas o treco de dependentes a gente acabou de ver, né? Foi repetido na segunda última parte. Tá aí, tá certamos. A resposta ela tá no parágrafo 2 dessa lista aí de pessoas anistiadas, que é ser assegurado o direito de requerer a correspondente declaração aos quem? Uma declaração de pensão. A quem? Aos sucessores ou dependentes. Então só vou escrever aqui a palavra-chave, aos sucessores ou dependentes. Perfeito. Ou dependentes. Daquele que seria beneficiário da condição de anistiado político. Tá. Continuando aí, daí volta a questão lá que falou do anistiado. Ou seja, essa aqui na verdade tem muita chance de cair uma questão desse tipo aqui. Que eles escrevem o começo do caput e depois eles se lembram que esse caput aqui, ó, serão declarados anistiados políticos aqueles que no período e depois tem a listona de 17 anistiados políticos, 17 anistiados políticos, certo? Daí, nessa listona, vai ser muito comum que tem uma questão de falar o caput e depois coloca lá os anistiados políticos, você tem que lembrar alguns dos 17 da lista. Basicamente, aquelas pessoas que se ferraram por algum motivo da anistia. Então, aqui ó. Dentro das hipóteses, os delegados, licenciados, expulsos de qualquer forma, compelidos a ajustamento, afastamento de suas atividades remuneradas, desde que sem fundamento na legislação comum, ou decorrentes de expedientes oficiais sigilosos. Basicamente, os caras foram obrigados a sair dos seus empregos, certo? Ele fala que não era por causa da lei, ou seja, foram obrigados, ou decorrentes de expedientes oficiais sigilosos. Basicamente, um cara por um ofício, mandou o cara se afastar. Seja caras forçados. E isso aqui, bom, tem a cara, mas o problema, né? Porque a gente não, isso aqui é difícil? Não é difícil, é fácil. E eu prestei atenção e aprendi isso. Mas eu vou imaginar que isso aqui tá certo, pelo menos tem a cara de coisa certa. Compelidos a exercer, e segundo, os compelidos a exercer gratuitamente mandato eletivo de vereador, ou fastidiados institucionais. Esse aqui não tem cara certa. Os caras de exercício vereador, eu não lembro de ver nenhum vereador lá nos trecos dos caras afastados políticos. Nos poderes legislativos do executivo, em todos os níveis de governo. Eu vou dizer que tá errado. E deu errado, mas vamos ver se a gente acertou. Se lembra? Tem uma listona. A lista diz, os caras aqui, ó. Desligados, licenciados, expulsos ou de qualquer forma compelidos ao afastamento de suas atividades como mineradas. Daí, olha aí, ó, o problema nem era a que eu falei. Era a primeira coisa. A coisa que eu falei que tinha a cara que estava certa. Na verdade, que é um problema comum das questões de certo e errado da CESP. É um tipo de limitação que não existia. No caso aqui, ó, tá escrito, ó. Desde que sem fundamento na legislação comum. Ou seja, se o cara afastou, mas por nenhum motivo, daí o cara é considerado anistiado. Só que tem uma exceção. Obviamente, o cara que tem, tipo, algum poder político, ele pode inventar coisa, ou ele pode, ou ele pode obrigar o cara a afastar por alguma coisa que o cara não pediu, entende? Que seja uma coisa que tem uma fundamentação na legislação comum. Se lembra que os caras podem ser afastados ou removidos para outros lugares desde que tenha necessidade? Ou seja, se o cara conseguir estar na legislação, tem nas necessidades, então ele pode obrigar um cara a ser afastado para ir para outro lugar ou compelir ele a outro lugar. Ou seja, também conta as coisas que são um afastamento que foram feitos usando uma legislação comum. Então, anota aí. Ainda que com fundamento na legislação comum. Ainda que com fundamento na legislação comum, foram lá o quê? Afastados, desligados, saindo do trabalho. O outro era compelidos a exercer gratuitamente mandato eletivo. Esse aqui eu nem tinha lembrado. Forçado a trabalhar de graça. Forçado a trabalhar de graça como vereador. Ok. Mandato legislador, fatos de atos institucionais. E o último é punidos com a cassação de seus mandatos eletivos nos poderes eletivo e executivo ou em todos os níveis de governo. E os que foram cassados. Cassação de mandato. De mandato e não tem restrição de treco. Pode ser executivo. Está escrito aqui, ó. Executivo. Quer dizer, não está escrito isso aqui. Só está falando desse legislativo executivo, né? Que é os tipos de mandato. Os caras podiam ser da Câmara ou tipo governador, né? Daí a cassação
pode ser o que ele quer dizer com todos os níveis de governo, ele pode dizer que cassação de mandato, de municipal, estadual ou federal. Mandato municipal, estadual ou federal. Tá, perfeito. Pior é que a gente ainda falta muita questão, né? Mas continua. A reparação econômica, que significa o cara pagar, quer? Prestação única e acumulável com a reparação econômica em prestação mensal permanente continuada. E, obviamente, isso aqui está errado. Não pode receber a prestação única com a prestação acumulável. Quer dizer, não pode receber a prestação única com a prestação mensal, né? Totalmente errado. Segundo, a prestação econômica consistirá no pagamento de 50 salários mínimos por ano. Isso está errado. Nossos 50 salários mínimos são 30 salários mínimos. Devido iniciados e eles são divididos em 12 meses. Está errado. Espirrou. Daí, ó. Falando aqui, tô olhando aqui, ó, no artigo 4. Prestação única é o valor de 30 salários mínimos para quem? É que não puderem comprovar os vínculos com a atividade laboral, ou seja, eles não conseguiram comprovar os seus trabalhos. Basicamente, não tem como fazer uma conta básica de quanto que é devido pro cara. Entende? Daí dá um treco básico de salários mínimos. Para o cálculo do que? Vai ser menor no caput. Um ano é o período de 12 meses, inferior a 12 meses. E não pode passar, esses 30 salários mínimos não podem passar 100 mil reais. Em casos excepcionais, o valor da reparação econômica e prestação poderá ser superior a 100 mais e falou nenhuma hipótese, se lembra? Errado. Não pode passar 100 mil. A reparação econômica e prestação mensal permanente continuada será assegurada aos anistiados políticos que comprovarem vínculos com a atividade laboral, à exceção do que optarem por receberem uma prestação única. De novo, a prestação econômica ela é mensal. Permanente, continuada, está tudo certo. Assegurada em anistiados políticos, certo? É assegurada. Comprovam vínculo com a atividade laboral. À exceção dos que optarem por receber prestação única. E, na verdade, eu acho que isso aqui está errado, porque será que a prestação única... Eu não tinha entendido essa limitação. Eu achei que todo mundo recebia a prestação mensal, ou ele optava, ou por prestação mensal, ou uma prestação única. Mas será que a prestação única ela é só limitada às pessoas que não conseguiram fazer a comprovação de vínculo? Eu não tinha percebido isso. Então vamos usar aqui como errado. E tá certo, olha aí, aprendemos uma coisa nova. Os que vão receber a prestação única são apenas as pessoas que não conseguirem comprovar os vínculos deles. As que conseguiram comprovar os vínculos, elas vão receber uma prestação mensal. E se você se lembra do que a gente leu, a prestação mensal é exatamente o valor do salário dela, contadas também as promoções e outras coisas que iam acrescentar no valor mensal no teco que é devido a ele. Voltando. O valor da prestação mensal permanente e continuada será igual à da remuneração que o anistiado político receberia se na atividade estivesse considerada a graduação a que teria direito, obedecidos os prazos para a promoção previstos nas leis e regulamentos vigentes e asseguradas promoções de oficialato, independentemente de requisitos e condições respeitadas as características peculiares dos regimes jurídicos de servidores públicos, civis e militares, ou seja, respeitando as regras, se necessário considerando seus paradigmas. Essa coisa de paradigmas eu não sei, mas parece certo. Deu certo, tá certo. Mas vamos ver aqui de novo. Essa coisa aqui está no artigo 6, dizendo: o valor da prestação é mensal, permanente e continuada, igual a remuneração que o cara receber, certo? Tudo dependente, independentemente dos requisitos e condições. Daí fala dos regimes jurídicos para civis e militares. Porque, se lembra, os pensionistas, os anistiados que estão falando aqui são civis e também são militares. E daí... E tem essa coisa aqui, ó, considerando seus paradigmas. E, de novo, eu não tenho nem ideia do que ele é paradigmas. E dessa vez eu vou fazer isso aqui. Nossa, olha que legal. Um cara escreveram aqui o que era paradigmas. No fórum, que eu tô lendo as questões. Responder a minha pergunta sem eu precisar perguntar. Que demais. Eu vou dar um ponto aqui. Vou votar. Cadê o cara? Tá escrito aqui, ó. Considere os seus paradigmas. Daí a pergunta é: o que é um paradigma? E a lei diz. A própria lei responde. Parece que eu nem tinha percebido que a lei responde. Tá escrito no parágrafo 4, que diz: para efeitos dessa lei, considera-se paradigma a situação funcional de maior frequência constatada entre os pares ou colegas contemporâneos do anistiado que apresentavam o mesmo posicionamento no cargo, emprego ou posto quando na punição. Eu não entendi. Será que aqui ele tá falando que, basicamente, se o cara trabalhava mais como chefe, ele era o teco? Basicamente, eu acho que o paradigma é a posição que o cara era, né? Se ele era chefe, se ele era não chefe. Então eu deixo escrever. Eu acho importante isso aqui. Paradigmas é o quê? É a situação funcional de maior frequência, que significa que aconteceu mais. Aconteceu mais contatada entre os pares ou colegas, ou seja, os seus parceiros, as pessoas que trabalhavam com você, vista pelos que
trabalhavam com você, contemporâneos do anistiado, ou colegas contemporâneos do anistiado que apresentavam o mesmo posicionamento no cargo, que estavam no mesmo lugar, emprego ou posto quando há punição. Depois de ler 3 vezes aqui, eu acho que consigo entender. Se lembra que, basicamente, estava escrito na lei que o treco... Isso aqui é uma interpretação, porque o carinha que escreveu o que é um paradigma também está escrito aqui uma interpretação dele. Bom, mas vamos lá. Então a gente vai comparar as respostas. Se lembra que, basicamente, o cara que foi anistiado, ele vai receber as promoções e trecos, então. E é isso que está falando aqui. Basicamente, ele está falando como é que você sabe o que o cara tinha direito. Como é que você sabe que tipo de promoção o cara tinha direito. E é através de uma comparação, esse paradigma. Ele, imagina assim, uma pessoa que tinha um trabalho de técnico lá, ela já estava lá há uns 6 anos, e estava lá, e tinha um parceiro dele, um parceiro que também trabalhava com o mesmo cargo, mesmas atribuições, estava lá há 6 anos também. Ou seja, tinha alguém para comparar. Então, daí só que o cara foi lá, esse cara aí foi anistiado, ele acabou sendo punido lá pelas coisas de anistia, enquanto que o outro não foi. E ele continuou trabalhando, e aí aconteceu as coisas dele. Ele continuou aumentando o cargo, teve as promoções dele, virou chefe, né? E é isso. Com isso de paradigma, eu acho que é essa comparação entre os dois, e daí eu saber quanto que o cara ia ter se ele tivesse continuado a vida, entende? Continuado naquele emprego e Bom, mas vamos ver agora o que é a interpretação do cara que me deu a resposta do que é paradigma. Imagine que uma determinada carreira vai de um nível 1 ao 8, que normalmente está escrito os regulamentos dos trecos, certo? A época da punição, o anistiado estava no nível 2. Anos depois, após o reconhecimento da anistiada pessoa, considera-se que a maioria de seus colegas da época já estão no nível 6. Portanto, este nível é que será o paradigma. É ser considerado para fingir se encaixar no nível provável que o anistiado estaria hoje em dia se não tivesse sofrido a punição. Ou seja, eu acertei completamente. Sou muito esperto. Esse aqui vai um monte de gente vai errar. Tomara que acertem. Né? Eu realmente tô com vontade de falar, tomara que erre mesmo. Mas, né, a gente diz que o que a gente envia, a gente recebe de volta. Então, não, eu quero que acertem quem precisar acertar. Bom, continuando, as promoções asseguradas a anistiado político dependerão do seu tempo de admissão e incorporação do seu posto de graduação. Dependerão do tempo? Acho que faz sentido isso. Certo? Me deu errado, né? Nem sei do que tá falando isso aqui, na verdade. Tá aqui no parágrafo 3, ó. Da mesma lei, do mesmo artigo. As promoções asseguradas ao anistiado político independerão. Então, eu vou escrever aqui só que promoções dependerão de tempo. Promoções independem de tempo. Só isso. De admissão ou incorporação. De admissão ou incorporação. Tá. Já que eu errei essa aqui, eu vou favoritar ela. Tá. Para os efeitos dessa lei, considera esse paradigma, olha, aquela situação que a gente acabou de ler, né? Situação funcional de maior frequência constatada entre os pares ou colegas contemporâneos anistiados que apresentavam o mesmo posicionamento para o 4. Tá certo. Perfeito. Favoritar ela. Ok. Próxima questão. O reajustamento do valor da prestação mensal permanente e continuada será feito quando ocorrer a alteração de remuneração que o anistiado político estaria recebendo se estivesse em serviço ativo. Eu acho que isso faz sentido, né? Deu certo. Os valores pagos por anistia poderão ser objeto de contribuição ao INSS e eu acho que isso está errado. Eu vou favoritar isso aqui porque parece interessante. Aqui, ó. Está escrito no artigo 9 dizendo: valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição do INSS. Os valores de anistia não são contribuição ao INSS. A Caixa de Assistência também. Basicamente, agora que eu tô lendo isso aqui de novo, eu me lembro de até comentar quando eu estava lendo a lei seca. Basicamente, fala que o dinheiro que é para ir para anistia não pode ser usado para nenhuma outra coisa. É isso que eu falei. Caixa de Assistência não pode, não é contribuição para o INSS, não pode ir para a Caixa de Assistência, não pode ir para a Caixa de Assistência e também não pode ir para fundos. Escreve aí não fundos. E também não pode ir para previdência, não previdência. E também não pode ir para ressarcimento. Basicamente não pode ir para nada além de anistia, o dinheiro de anistia. Não para ressarcimento. Próximo. Os valores pagos a título de indenização ou anistiados políticos são isentos de qualquer tributo. E, na verdade, isso aqui tá certo, né?
a gente acabou de ver numa última prova, na verdade, eu tô confuso se foi na última lei que a gente leu, ou foi nessa aqui, mas tinha uma que não tinha imposto de renda, eu acho que isso aqui quer dizer, os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos de qualquer tributo, basicamente eles não têm imposto de renda, não são valores de imposto de renda, eu acho que isso aqui tá certo, e tá errado, ó. Vamos ver aqui. Os valores pagos à indenização a anistiados políticos são isentos do imposto de renda. Ah, entendi. Basicamente, eu tava certo, né? Literalmente o que eu falei tava certo. Só que, pelo que tá escrito aqui, eu me confundi, né? Essas coisas do jeito que tá escrito confundem muita gente. Basicamente, aqui tá falando qualquer tributo, né? E, obviamente, imposto de renda não quer significar qualquer tributo. Tá? Tem um tributo extremamente específico, o imposto de renda. Os valores da indenização só não valem para o imposto de renda, mas os outros tributos contam, entende? Caberá ao ministro do Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos decidir a respeito dos requerimentos baseados nessa lei. A gente viu que tá certo. Quem é o ministro responsável? O cara dos ministros da Mulher. Próximo. As decisões proferidas pelo ministro do Estado, do ministro, direitos humanos, processos de anistia política são obrigatoriamente cumpridas no prazo. Daí tinha um prazo lá e pra mim, era 2 meses, 60 dias. 30 dias por todos os órgãos da administração pública e por qualquer outras entidades que sejam dirigidas são atos de unidade de orçamento. Eu acho que tá errado e acertamos. Tá errado mesmo. Por quê? Com a resposta certa. A resposta certa é 60 dias. Acertamos. Sou muito esperto. Né? Aqui, ó, no artigo 12, parágrafo 4. As discussões e decisões proferidas pelo ministro do Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e dos processos de anistia política serão obrigatoriamente cumpridas no prazo de 60 dias. 60 dias por todos os órgãos da administração pública e por qualquer outra entidade que esteja dirigidas. Ressalvada a disponibilidade de orçamento. Ou seja, tem que ter um treco de orçamento. Eu vou escrever essa aqui. Ressalvada disponibilidade no orçamento. No caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação econômica não se transfere aos seus descendentes. No caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação econômica não se transfere aos seus dependentes. E isso está errado. A gente viu algumas vezes, né? Transfere para os dependentes. Tá, eu acabei respondendo errado, olha aí, ó. Questão de gabarito errado. E deu pau. No caso de falecimento do anistiado político, transfere-se aos dependentes, tá? O anistiado político são também segurados os benefícios indiretos mantidos pela empresa ou órgãos, está certo? Quando for punido, até a licença médica conta, a odontológica conta, também conta. Bem como o financiamento habitacional. Essa coisa aqui no final eu acho que não tinha, não. Então eu vou colocar errado. Não é que tem essa coisa, a gente, como já deve ter percebido, sempre que tem uma palavra essa que eu não lembro, acabam pensando que tá errado, né? Olha, quando foram punidos, inclusive pelo seguro de assistência médica odontológica, bem como financiamento habitacional. Então, vamos anotar aqui, dessa vez, já que eu errei por causa dos tipos de benefícios. Benefícios que os caras têm direito. Eu vou anotar aqui. Seguro tem direito. Assistência médica tem direito. Odontologia tem direito. E o último, financiamento habitacional, também tem direito. Financiamento habitacional tem direito. Perfeito. Esse aqui eu vou salvar. Próxima. Comprovando incapacidade dos motivos que ensejaram a declaração de condições de anistiado político ou de benefício de direitos assegurados por esta lei, será o ato respectivo tornado nulo pelo ministro do Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tá certo? O ato nulo por essa cara. Em procedimento que se assegura pelo Instituto de Direito de Defesa, tá certo? Ficando eu favorecido em cargo de ressarcido, Fazenda Nacional, pelas verbas que houver recebido indevidamente, sem prejuízo de outras sanções de caráter administrativo penal. Acho que faz sentido isso aqui. Vou dizer que tá certo. Tá errado, erramos. Qual será o erro? É a pior? Acabou que o erro era exatamente o que eu tinha falado. Não que eu falei, o que eu achei estranho. Se lembra que está escrito aqui, ó, na questão que eu li. Anistiado político ou de benefícios de direito assegurado por esta lei será o ato respectivo tornado nulo por quem? Ministro. Aí quando eu li ministro da Mulher, eu achei estranho, não é? E era exatamente isso que estava errado. Não é o ministro da Mulher, é o ministro do Estado de Justiça. Interessante, né? Tá. E finalmente acabou, cara. 21 questões. Tchauzinho.